E agora, meu querido aprovado, vamos fazer as questões de termoquímica relacionadas à termodinâmica, entropia e energia livre de Gibbs. O que é entropia, Sandro? Para você lembrar, entropia ela mede a variação de desordem e a gente representa pelo um ΔS, variação de desordens de um sistema. Então vamos lá responder a questãozinha, vamos lá. Ele fala o seguinte: questão 1 do nosso material, a questão da FT 2019. Transições de fase são mudanças físicas que envolvem mudanças na entalpia e na entropia do sistema. Qual das transições abaixo envolve maior variação de entropia para um sistema? Lembrando que entropia é a medida de desordem de um sistema, certo? E uma coisa, observação também. As reações espontâneas ocorrem com um aumento de entropia, de acordo com a segunda lei da termodinâmica. Segunda lei da termodinâmica. Certo? E aí, antes da gente saber qual dessas, a conversão do diamante em grafite, o derretimento do gelo, a sublimação e evaporação de iodo, no meu canal eu tenho uma aula completa sobre entropia, inclusive usando cálculos e etc, tá bom? Agora aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos saber um pouco, né, dos fatores que alteram a entropia. Primeiro, temperatura. Então, o aumento da temperatura, logicamente, você vai aumentar a desordem das partículas. Isso aí tem nessa minha aula também, tá? Então vamos lá, temperatura. O aumento da temperatura aumenta a entropia, certo? Então aumenta a entropia. A entropia é dada pela ΔS, variação de entropia é dada pela ΔS. Mudança de fase, você passar do estado sólido para o estado líquido e assim sucessivamente. Então eu tenho aqui, ó, a entropia do sólido, a entropia do líquido e a entropia do gasoso. Logicamente, o estado gasoso, as moléculas estão mais espalhadas, então ela tem uma maior desordem. Depois o líquido, depois o gasoso. Certo? Expansão de um gás. Expansão é você aumentar o espaço, né, do volume do gás. Logicamente, isso aqui também aumenta a entropia. Então, se você, por exemplo, tem dois gases ligados com uma torneira e dois recipientes, se tiver mais o espaço, então maior a entropia. Mistura de substâncias. Se você misturar duas substâncias, você também vai estar aumentando a entropia do sistema. Você tem só água, só álcool. Misturou as duas, a desorganização das misturas vão ser grande. Então aumenta a entropia. Dissolução de um sólido em líquido. Por exemplo, se botar água e sal ou água e açúcar, né? O que acontece com a entropia? Também aumenta a desordem das moléculas, certo? Cristalização de um sólido em uma solução. O que acontece com a entropia? Logicamente, a cristalização, as moléculas vão estar mais organizadas. Então você vai ter uma diminuição. A cristalização, por exemplo, é quando você bota, você mistura lá, bota açúcar em água e o açúcar fica no fundo, né? Então você tem, ou seja, o precipitado, certo? Porque aqui é o seguinte, a dissolução, você vai quebrar o retículo cristalino. E a cristalização, você vai reorganizar o retículo cristalino. Certo? Segundo, aliás, letra G.
alteração no número de partículas de um sistema. Eu botei essa reação para você ter uma ideia. Eu tenho aqui carbonato de cálcio, que eu tenho aqui 1 mol de carbonato de cálcio, produziu óxido de cálcio e dióxido de cálcio. Aqui eu tenho 1 mol no reagente, aqui agora o produto eu tenho 2 mols. Então, se eu tenho uma quantidade maior, então você vai tentar o quê? Aumentando a desordem. Ou seja, quanto mais partículas no sistema, maior é a desordem. Então, a entropia aqui também aumenta. A passagem de calor. A passagem de calor de um corpo mais quente para um mais frio. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui uma barra de ferro. Eu tenho aqui uma barra de ferro e eu tenho aqui outra barra de ferro. Eu vou unir as duas, só que essa aqui está quente e essa está fria. Então, quando eu juntar as duas barras, aí isso é física, né, galera? Não é à toa que esse assunto é físico-química. Tem a barra quente e a barra fria. O que é que vai acontecer com o calor? O calor vai sair do quente para o frio. Não é isso aí? Até que com o tempo, o que é que vai acontecer? Até que com o tempo, as duas barras fiquem com a mesma temperatura. A temperatura nas duas barras vão ser a mesma. Porque o que acontece? Porque antes a energia estava mais concentrada no corpo quente, certo? E agora ela está distribuída uniformemente por toda a extensão, né, dos dois corpos. Nesse caso, se houve um aumento de entropia. Bacana? Com isso, a gente já pode fazer o seguinte. A gente já pode responder aqui. Qual desses três há uma maior desordem? Porque eu quero uma maior variação de entropia. Conversão do diamante em grafite, ou seja, alótropos, né? Derretimento do gelo. Olha só, o derretimento do gelo, ele está passando do estado sólido para o líquido. Tem uma desordem. Sublimação, está passando do sólido para o gasoso direto, sublimação de iodo. Evaporação da água do sólido líquido, a entropia do líquido para o gasoso. Nesse caso, quem teve maior? Letra C, porque ele passa diretamente do estado sólido para o líquido. Aqui, diamante e grafite, há um rearranjo de estrutura, porque tanto o carbono, tanto o diamante quanto o grafite são alótropos. Lembra disso? Alótropos, ou seja, são substâncias simples formadas pelo mesmo elemento químico, carbono e grafite. Ocorre também no ozônio e o oxigênio. Lembra disso? Lá em química geral. Fósforo branco, fósforo vermelho, podemos incluir o fósforo negro, enxofre monoclínico, enxofre rúbico. Eu fiz o aprofundamento do estanho também. Bacana? E a título de conhecimento para vocês, aumentar os seus conhecimentos, o carbono diamante em altas pressões, por ele é menos estável do que o grafite, o diamante pode se transformar espontaneamente
em grafite, certo? Agora já o grafite para o diamante é exotérmica e aí você consegue, ou seja, em altas pressões favorece a formação do carbono grafite. Então, resposta aí, letra C. Lá no meu canal, em termoquímica, uma parte da termoquímica, tem aula completa sobre entropia e energia livre de Gibbs. Vale a pena dar uma olhada.